Olá! Sabe, investir às vezes parece que é navegar num mar bem agitado, né? A palavra risco soa quase como uma tempestade vindo na nossa direção. Mas e se a gente pudesse olhar para esse risco não com medo, mas com um kit de ferramentas na mão? É exatamente isso que a gente vai fazer aqui: montar um kit para entender, para gerenciar o risco e não para fugir dele. Bora lá? Essa é a pergunta, né? A gente sempre ouve falar disso. Mais retorno ou menos risco? Parece que não dá para ter os dois ao mesmo tempo. É tipo uma gangorra mesmo. Para um lado subir, o outro tem que descer. Mas será que é tão preto no branco assim? Será que não tem um jeito de achar um equilíbrio? A boa notícia é que tem sim. E a gente não precisa ficar no achismo. Existe um princípio bem lógico que ajuda a gente a tomar essa decisão. E essa lógica toda tem nome, viu? É o princípio da dominância. Pensa nele como a nossa bússola. É super simples, olha só. Se tem dois investimentos e o risco deles é igualzinho, por que alguém escolheria o que paga menos? Não faz sentido, né? A gente vai no que tem o maior retorno. Agora, ao contrário, se os dois prometem o mesmo retorno, mas um deles é uma montanha-russa de sobe e desce e o outro é mais tranquilo, qual a gente escolhe? O mais tranquilo, claro. Parece óbvio, mas é essa lógica que está por trás de toda decisão de investimento que se preze. Ok, agora a gente vai colocar a primeira ferramenta de peso nesse nosso kit. E essa aqui, olha, é fundamental. É que a palavra risco, assim, sozinha, ela engana. Parece uma coisa só, mas na verdade existem dois tipos de risco bem diferentes agindo nos nossos investimentos. E entender essa diferença, isso muda o jogo completamente. Então, quando a gente olha o gráfico de uma ação subindo e descendo, aquilo é o que chamamos de risco total. É a oscilação completa. Mas olhar só para isso é como ouvir o barulho de uma orquestra e não saber diferenciar os instrumentos. O risco total, na verdade, é a soma de duas coisas: o clima geral do mercado e os problemas específicos daquela empresa. E olha só essa imagem. Ela deixa tudo muito claro. Do lado esquerdo, o risco sistêmico. Pensa nele como a maré alta que levanta todos os barcos, ou uma tempestade que afeta o oceano inteiro. Uma crise econômica, uma mudança grande na política, não tem para onde correr, afeta todo mundo. Já do lado direito, o risco não sistêmico é um problema específico de um barco. Sei lá, o motor quebrou, a gestão da empresa tomou uma decisão ruim, o problema é localizado, afeta só aquela empresa ou aquele setor, e não a frota inteira. E aqui está o pulo do gato. A gente não controla a tempestade, o risco sistêmico, não tem como. Mas a gente pode se proteger para não acontecer de nosso único barco afundar e levar tudo junto. E a ferramenta para isso? Diversificação. É aquela velha história de não colocar todos os ovos na mesma cesta, que todo mundo já ouviu. Porque se uma cesta cair e quebrar, as outras continuam lá, seguras. É a estratégia mais eficiente que existe para diminuir esse risco específico de uma empresa. Beleza, então já entendemos a grande divisão: risco do mercado e risco da empresa. Mas a história não para por aí não. O mundo dos investimentos tem outros sabores de risco. Então vamos fazer um tour rápido agora por outros desafios que vale a pena conhecer e colocar no nosso radar. Vamos passar o olho rapidinho em quatro bem importantes: risco de taxa de juros, risco de crédito, risco de liquidez e o tal do risco país. Cada um é uma pecinha diferente nesse quebra-cabeça que a gente está montando. Vamos começar com o risco de taxa de juros. Imagina que alguém comprou um título de renda fixa que paga, digamos, 5% ao ano. Aí, um mês depois, o Banco Central sobe os juros e o mercado começa a oferecer títulos novos, parecidos, pagando 7%. Aquele título antigo de 5% fica menos atraente, né? Ninguém vai querer pagar o preço cheio por ele. É essa a lógica. É uma gangorra. Quando os juros sobem, o preço dos títulos que já existem no mercado tende a cair. Depois, risco de crédito. Esse é bem direto ao ponto. É basicamente o risco de levar um calote. Simples assim. É a chance de a empresa ou o governo para quem o dinheiro foi emprestado, via um título, não conseguir pagar de volta o combinado. Tá, mas como a gente mede a chance de alguém dar calote? Aí entram as agências de rating. Pensa nelas como um Serasa das grandes empresas e dos governos. Elas dão uma nota. O grau de investimento é para quem tem o nome limpo, são os bons pagadores, mais seguros. Já o grau especulativo é para quem está com o score mais baixo, sabe? O risco é maior, mas em troca, o retorno que oferecem também costuma ser. Agora, o risco de liquidez. Pensa assim, é muito mais fácil e rápido vender uma ação de uma empresa gigante na bolsa do que vender um imóvel, certo? A ação vira dinheiro em segundos, a casa pode demorar meses e talvez seja preciso até baixar o preço para conseguir vender.
Essa dificuldade de transformar um ativo em dinheiro sem perder muito valor no processo é o risco de liquidez. Ah, e sobre o risco país que a gente mencionou, é basicamente a ideia de que a instabilidade política ou econômica de um país inteiro pode afetar todos os investimentos que estão lá dentro. Muito bem, a gente já sabe identificar os riscos, já deu nome a eles, mas, né, só falar sobre eles não adianta muito. A gente precisa medir. Como é que a gente coloca um número na volatilidade ou na sensibilidade? Agora é hora de colocar as ferramentas de medição, as réguas e as balanças no nosso kit. E para medir o risco total, a ferramenta principal se chama desvio padrão. A melhor analogia é a da turbulência num avião. Um desvio padrão baixo significa um voo tranquilo, sabe? Pouca chacoalhada. Já um desvio padrão alto é aquele voo com muita turbulência, que o avião sobe e desce o tempo todo. Ele mede o quão nervoso é um investimento. Lembra daquela história da maré do mercado risco sistêmico, aquele que não dá para a gente diversificar? Pois é, tem uma ferramenta só para medir ele, o beta. O beta vai dizer para a gente exatamente como um ativo reage a essa maré. Ele é um barco que anda mais rápido que a maré, mais devagar ou vai juntinho com ela? E essa tabela aqui é genial para entender. Olha só, um beta maior que 1 é tipo uma lancha. Quando o mercado acelera, a lancha dispara na frente, vai mais rápido ainda. Mas na hora da freada, da queda, ela também afunda mais. Um beta igual a 1 é a balsa. Vai tranquila, no ritmo do mercado, nem mais nem menos. E o beta menor que 1 é a barcaça, aquele barco pesado, sabe? Lento, sólido. A turbulência do mercado afeta bem menos. A escolha do barco depende do tipo de viagem que se quer fazer. E lembra daquele risco de taxa de juros que a gente falou? Ele também tem uma régua própria, uma ferramenta específica chamada duration. De um jeito bem simples, a duration mede o quão sensível é o preço de um título a uma mudança nos juros. É como se fosse um medidor de drama. E a regra aqui não podia ser mais fácil. Pensa na duration como o tamanho da alavanca. Uma duration alta significa uma alavanca longa, uma forcinha pequena na ponta, uma mudança nos juros, causa um movimento gigante no preço do título. Uma duration baixa, a alavanca é curta, o movimento é menor. Resumindo, quanto maior a duration, maior o risco de taxa de juros. Ok, nosso kit tá ficando robusto, hein? A gente já sabe o que é o risco, já sabe medir, mas falta a pergunta de $1 milhão. Valeu a pena? O retorno que aquele investimento deu compensou o risco que foi preciso correr? Porque, né, ter um retorno alto depois de passar por uma montanha-russa maluca talvez não seja um bom negócio. Vamos ver as ferramentas que respondem isso. A primeira ferramenta para essa avaliação é o famoso índice de Sharpe. Pensa nele como se fosse o boletim de notas do investimento. Ele basicamente responde, para cada ponto de risco total, de turbulência que esse investimento teve, quanto de retorno acima da renda fixa ele entregou. Um Sharpe alto é tipo uma nota 10, significa que o retorno foi muito bom para o risco corrido. E aí, do ladinho do Sharpe, tem o índice de Traynor. Ele é primo do Sharpe, faz uma pergunta parecida, mas o foco é outro. Em vez de olhar para o risco total, ele olha só para o risco sistêmico, para o beta. A pergunta aqui é, considerando apenas o risco do mercado, que não dá para evitar, o retorno foi bom? Tá, mas e aí, qual dos dois a gente usa? Simples, depende do que está sendo avaliado. O índice de Sharpe, que usa o risco total, é perfeito para avaliar uma carteira de investimentos inteira, o pacote completo. Já o índice de Traynor, que só olha o risco sistêmico, é a ferramenta certa para avaliar uma única ação e pensar se ela foi uma boa peça para adicionar numa carteira que já é diversificada. Cada um tem sua função. E com isso, nosso kit de ferramentas está completo. Percebe como a análise de investimentos deixa de ser só uma questão de feeling ou de achismo? Ela vira algo com método, com instrumentos de precisão. Com a capacidade de separar, medir e avaliar o risco, a pergunta muda. Não é mais, será que isso é um bom investimento? E sim, para esse nível de risco, o retorno que ele oferece faz sentido. E essa pequena mudança de perspectiva é o que faz toda a diferença. Módulo 13. Mensuração e gestão de risco e performance. O que é risco? Risco é dar diferente do que esperamos, então pode ser o lucro ou prejuízo. Então, por exemplo, se você investe numa ação, teve uma queda muito grande no preço da ação dessa empresa, para onde que foi esse dinheiro? Foi para outra empresa. E o que fala essa aula, né? Que quanto maior a sua diversificação do seu patrimônio, menor é o risco que você vai correr. Então, o dinheiro não desaparece da economia, ele só troca de lugar.
Quanto maior a diversificação, menor o risco. E quais são os principais riscos que tem? Risco total, risco de mercado ou sistêmico, risco não sistêmico ou diversificado, risco de taxa de juros, risco de liquidez, de crédito, de país, externo, de liquidação e de contraparte. O que é o princípio da dominância? Entre dois investimentos com menor risco, escolhe-se o com maior retorno. Entre dois investimentos com o mesmo retorno, escolhe-se o de menor risco. O que afirma a teoria moderna de portfólio de Markowitz. Os investidores são racionais, avessos ao risco e buscam diversificação para reduzir o risco não sistêmico. Quais são as 3 características do investidor racional? Então é aversão ao risco, expectativas racionais, integração dos investidores, visão de carteira. Então, o que é o risco total? É a soma do risco sistêmico, ou também chamado de mercado, com o risco não sistêmico, ou também chamado de risco específico. O que é o risco sistêmico? É o risco geral, ou também chamado de inevitável. É o risco não diversificado. Então, é o risco macroeconômico, político, social, o que afeta o mercado como um todo. Ele não pode ser eliminado por a diversificação. Isso é um exemplo de risco sistêmico. Não tinha como você evitar que acontecesse, ou, por exemplo, quando acontece uma guerra, ou uma troca de governo que balança o mercado. São coisas que você não consegue ter controle. Já o risco não sistêmico é o oposto. É o risco específico ou também evitável. É aquele risco diversificável. Então, é o risco individual de uma empresa ou setor que pode ser reduzido pela diversificação. Ativos com correlação menor do que mais um. Então, aqui eu trouxe um gráfico onde tem o risco total, que é a soma do risco não sistêmico com o risco sistêmico. E aqui, nesse eixo, tem as empresas. Então, quanto maior a quantidade de empresas que você tem no seu portfólio, menor é o risco não sistêmico, enquanto o risco sistêmico ele permanece constante, porque independentemente de quantas ações você tenha no seu portfólio, o risco sistêmico ele nunca diminui, porque não tem como diminuir o risco sistêmico. Qual é a forma que a gente mede o risco sistêmico? É pelo beta. Então, por exemplo, se a ação 1 tem o beta igual a 1, a ação 2 tem o beta igual a 2 e a ação 3 tem o beta igual a 0,5. E, por exemplo, se o Ibovespa caiu 30%, então a ação 1 vai ter uma queda de 30% nas ações, a ação 2 vai ter uma queda de 60% nas ações e a ação 3 vai ter uma queda de 15%, que é como interpretar o beta. Se o beta é igual a 1, a ação oscila igual ao mercado. Se o beta é menor do que 1, a ação oscila mais. Se o beta é menor do que 1, a ação oscila menos. É risco de mercado. É a oscilação dos preços dos ativos, ou também chamada de volatilidade. Pode ser medido pelo desvio padrão histórico ou a volatilidade implícita. Então a próxima questão é: o que é risco de mercado? É a oscilação dos preços dos ativos, a volatilidade, e ela pode ser medida pelo desvio padrão ou a volatilidade implícita. Então, quanto maior a oscilação de um gráfico, maior o risco percebido. Então, nós temos alguns tipos de risco. Risco de mercado, mercado externo, liquidez, crédito, taxa de juros, contraparte, liquidação e país. Eu vou explicar agora o que é risco de taxa de juros. Variação do preço de títulos de renda fixa devido à mudança nas taxas de juros. Então, tem que pensar que quanto maior o tempo que você deixar investido em renda fixa, maior o risco de taxa de juros, porque inevitavelmente a taxa de juros vai oscilar, nunca ela vai se manter constante num número igual. Como o prazo médio ponderado influencia o risco. Quanto maior o prazo médio, maior o risco da carteira. Aí o que é duration de Macaulay? É o prazo médio ponderado dos fluxos de caixa de um título, traduzidos a valor presente,
mede a sensibilidade ao juro. Então, por exemplo, você tem um investimento que ele vai te pagando os rendimentos ao longo do tempo. Aí você traz tudo isso a valor presente e acha a duration. E aí depois que você acha a duration, você chega à conclusão de que quanto maior a duration, maior o risco da taxa de juros. Então, você sempre tem que escolher o investimento que tenha a duration menor. E é uma fórmula que a gente vê em finanças. A duration, ela corrige o preço médio, ela corrige o dinheiro no tempo. Aí, o que é duration modificada? É a duration de carteira. Quanto maior a duration, maior o risco, tem que lembrar disso. Ela mostra em termos percentuais o quanto do preço do título varia quando a taxa de juros muda. Como é que a duration se relaciona com o risco? Quanto maior a duration, maior o risco de taxa de juros. Aí a próxima pergunta é: o que é convexidade? É a correção da duration para grandes variações nas taxas, tornando o cálculo mais preciso. Imunização é a estratégia para reduzir o risco de taxa de juros com títulos que pagam cupons. Então, é quando você escolhe uma duration menor. A definição de imunização lembra da origem da palavra imunização. Imunização vem de imune, deixar você protegido de algo. Então, a imunização é uma estratégia de proteção de uma carteira de títulos de renda fixa contra o risco de variação da taxa de juros. Como é que funciona isso? O gestor ele busca equilibrar a duration da carteira com o prazo do passivo. E se a taxa de juros cair ou subir, o valor presente dos ativos e dos passivos varia na mesma proporção, neutralizando o efeito da taxa. Só para retomar, a convexidade ela mede a curvatura da relação preço versus a taxa de juros, e o objetivo é corrigir a duration para grandes variações de taxas, e a imunização é a estratégia de reduzir o risco da taxa de juros para proteger o investidor de mudanças nas taxas. É o risco de crédito. O que é o risco de crédito? É a possibilidade de você levar um calote, né? De você não receber o dinheiro. O risco de crédito ele não tem nas ações, porque quando você tem uma ação, você não é credor, você é sócio dessa empresa. Então, a definição de risco de crédito é a possibilidade de o devedor não cumprir com suas obrigações financeiras, né? Dar o calote. Quem que mede o risco de crédito? As agências de rating, de 10 a 0. Essa nota vai de AAA até D. AAA é a melhor nota que você tem, e D é porque é a pior nota, provavelmente vai dar default, nunca investir. Do AAA ao BBB, o investimento é considerado bom, e do duplo B até o D não é um investimento recomendado. Não é que ele não é recomendado, é um grau especulativo, você não tem como ter uma segurança assim de que esse investimento é seguro. O que acontece quando o rating melhora ou piora? Melhora, a taxa cai e o preço sobe, ágio, e piora, a taxa sobe e o preço cai, deságio. O que é ágio, né? É o preço acima do nominal, taxa menor, melhora o rating ou a queda da Selic. E o que é deságio? É o preço abaixo do nominal, taxa menor, taxa maior, piora o rating ou a alta da Selic. Então pensa que deságio você vai vender com desconto, porque o preço está abaixo do nominal. Risco país é o risco de um país não honrar com as suas obrigações financeiras ou impor restrições cambiais. Como é medido o risco do país? Pelo EMBI+, que mostra o prêmio de risco pago pelos títulos brasileiros sobre os dos Estados Unidos. O que é risco de mercado externo? É o risco de perdas por variações cambiais, crises globais, guerras ou mudanças regulatórias internacionais. O que é marcação a mercado? É a atualização diária dos preços dos ativos conforme o valor negociado no mercado, valor presencial, né? Que esse valor ele muda baseado na oferta e demanda do mercado. Quais fatores impactam o preço de um título? Então, é mudança da taxa de juros, prazo médio ponderado e mudança no risco de crédito do emissor. Ao par.
é o preço de mercado igual ao valor nominal, então é sem alteração de risco. O que são as medidas de performance? São os métodos que avaliam o retorno de um investimento em relação ao risco assumido. 3 tipos de risco, que é o risco de contraparte, que é o risco que você tem quando a contraparte não honra com o contrato. E como você se protege disso? Fazendo um seguro para se proteger. Aí tem o risco de liquidação e tem o risco de país, que eu já falei. Quais são as principais medidas de performance que temos? O índice de Sharpe modificado e Treynor. O que é o índice de Sharpe? Ele mede o retorno excedente da taxa livre de risco da Selic pelo risco total. Então, como é que é isso? Esse índice é só você dividir o retorno pelo risco. A única diferença entre o índice de Sharpe e o índice de Treynor é o seguinte: o índice de Sharpe você divide o retorno pelo risco do desvio padrão. E o índice de Treynor, você usa outra forma. Você usa o retorno dividido pelo risco beta, que é o risco sistêmico, ao invés do risco total. Então, o índice de Sharpe, que é o primeiro que eu falei, ele mede o retorno excedente à taxa de risco da Selic pelo risco total, que é o risco desvio padrão. Aí como é que você vê isso? Quanto maior, melhor. Índice Sharpe modificado, que ele usa um benchmark, por exemplo, o Ibovespa, no lugar da taxa livre de risco para medir o retorno. E o índice de Treynor, que foi o que eu falei, a única coisa que muda é que o denominador é o risco beta, então a definição aqui é semelhante ao Sharpe, mas usa o risco sistêmico beta ao invés do risco total. Eu vou falar dos 5 indicadores de análise de risco que tem. Eles são VAR, Stress Test, Backtesting, Stop Loss, TE/EQM. Então, para começar, o que é o VAR? A sigla significa Value at Risk. É a perda máxima esperada em determinado período e nível de confiança. Então, é o valor de risco que você aceita perder. Então, por exemplo, você aceita perder R$100 por mês da sua carteira. Esse é o VAR. Como interpretar o VAR? Bom, já falei. Quais são os métodos de cálculo do VAR? Histórico, Monte Carlo, analítico, mas o CPA ele foca mais nesse histórico. De que fatores o VAR depende? Valor da carteira, horizonte de tempo, intervalo de confiança e desvio padrão. Aí o que é o Stress Test? É a parte atípica que você vai perder. Então, por exemplo, eu estou disposta a perder R$100, que foi o exemplo que eu dei. Mas, se acontecer uma crise, por exemplo, uma pandemia, isso vai acabar pegando um pouco mais disso que eu estava disposta a perder. Então, a definição aqui simula crises e choques para avaliar o comportamento da carteira em situações extremas. Então, se você pensar na estatística, na minhoquinha, as caudas sempre são as coisas mais extremas que podem acontecer, que é muito difícil de acontecer, mas elas podem acontecer. Então, esse seria o Stress Test. Aí, o que é Backtesting? Backtesting é o teste que vê o passado para verificar o risco. Então, ele usa dados históricos para verificar se o modelo de risco como o VAR está correto. Mede a precisão do modelo. Aí, o que é o Stop Loss? É a ferramenta usada para parar os prejuízos, usada quando o VAR for ultrapassado. Então, quando o risco que você aceita ele for ultrapassado, esse Stop Loss ele é utilizado. Então, a definição é uma estratégia que limita perdas, vendendo automaticamente o ativo ao atingir certo valor. Então, por último, é o TE/EQM, que é Tracking Error
E EQM. Ele mede se o fundo vai bem ou mal. Então, ele mede o quanto o desempenho de um fundo passivo se desvia do seu benchmark. Aí, como interpretar esses dois indicadores? O T for alto, maior desvio, então oscila mais. E se for menor, tem melhor aderência ao benchmark. Então, por exemplo, se você tem aqui um benchmark assim, e oscila muito baseado nesse benchmark, ele tem um TE alto. E se oscilar pouco, ele tem um TE baixo. É assim que analisa.